Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida do meu irmão e da minha irmã, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Marcos Moliga, teólogo, e com alegria me apresento aqui novamente diante do meu irmão e da minha irmã para que juntos possamos estudar um pouco mais da palavra de Deus, a Bíblia, através desse nosso canal. A Bíblia, simples assim. Como é de costume, eu peço que meu irmão e a minha irmã curtam o nosso canal, inscreva-se no nosso canal ativando as notificações e o mais importante, compartilhe esse nosso canal. Seja você também, meu irmão e minha irmã, um evangelizador da palavra do Senhor. Nesse estudo eu resolvi fazer um resumão, vamos dizer assim, dos livros de Êxodo, capítulo 34 a 40, que faltavam, a gente estudar, o livro de Levíticos de 1 a 27, o livro de Números de 1 a 35 e Deuteronômios de 1 a 34. Por quê? Esses livros se referem mais à forma como os israelitas deveriam proceder, todas as orientações que Deus mandou para Moisés, de como eles deveriam se comportar, daquilo que deveriam comer, do dia do sábado a ser guardado. Então eu fiz um resumo para que a gente pudesse adiantar mais os nossos estudos, tá? E no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, é que nós vamos ter a morte de Moisés, né? E daí para frente, Josué é que vai assumir o comando do povo israelita. Então vamos ver aqui como é que foi o procedimento nesse resumo que eu fiz. Bom, o Êxodo, capítulos 34 a 40, está mais relacionado ao pacto renovado e ao tabernáculo. Então houve uma renovação da aliança. Após o episódio do bezerro de ouro, Deus escreve novamente os 10 mandamentos, falando um novo compromisso de fidelidade, lembrando que Moisés havia subido no monte para se encontrar com o Senhor, e nesse período o povo se rebelou, fez um bezerro de ouro, e quando Moisés chegou, ele ficou tão indignado que ele quebrou as tábuas do mandamento. Após isso, Deus mandou que ele fizesse mais 2 novas tábuas, e aí selou de vez os 10 mandamentos. Presença divina. A construção do tabernáculo culmina com a glória de Deus habitando entre o povo através da nuvem e da coluna de fogo. Recapitulando, nós vimos que Deus passou uma orientação para Moisés de como deveria ser feito o tabernáculo, aonde deveria ser colocada a arca da aliança, e ali era um local onde o povo podia se comunicar com Deus através do sacerdote. Levíticos de 1 e 27, ele fala das leis do sacrifício e da santidade. Então, num resumo aqui, como é que funciona? Então, nós temos a confissão do pecado, o sacrifício imaculado, ou seja, era sacrificado, um bezerro para a confissão ser perdoada, Aí havia a reconciliação com Deus e a purificação interior, ou seja, aquele bezerro que era sacrificado, o sangue era aspergido dentro do tabernáculo. Números de 1 a 35, o nome já diz números, Foi um censo, que foi criado, e houve também uma rebeliões e também profecias. Então, o que nos diz Números de 1 a 35? Primeiro, a organização. Israel é censado e organizado em 12 tribos ao redor da tenda da congregação. Então, a tenda da congregação, que é o tabernáculo, e as 12 tribos de Israel ficaram em volta desta forma que está aqui na imagem. Provação. 40 anos de murmuração, confrontos e o milagre do maná. Esse caso é porque o povo reclamava demais enquanto estava se caminhando para a terra prometida. Uma hora reclamava porque não tinha água, uma hora reclamava porque não tinha comida. Enfim, então por causa disso, Deus fez com que eles ficassem rodando em volta da terra prometida por 40 anos. Nenhuma daquela geração entrou, inclusive nem Moisés.
Só a nova geração que conseguiu entrar na Terra Prometida. E a fidelidade, mesmo diante de rebeliões, como a de Corá, a profecia de Balaão reafirma a bênção divina sobre o povo. Essa rebelião de Corá é porque Corá começou a incitar as pessoas para que fosse substituído Moisés, Arão. Então houve uma rebelião e aí Deus fez com que essas pessoas que se rebelassem morressem. E Deuteronômio de 1 a 34 finaliza o legado de Moisés. Deus o enterrou em um vale desconhecido, mas seu legado atravessa milênios através da obediência e a fé. Do topo do Monte Nebo, Moisés contempla a terra prometida e antes de seu descanso final, Josué assume o comando, garantindo que a promessa de Deus continue a guiar as próximas gerações rumo ao seu destino final. Então, o que aconteceu? Não sei se vocês lembram, né? Em Êxodo, o povo reclamava por falta de água e Moisés se irou, foi lá e bateu na pedra por 3 vezes e a pedra jorrou água. Só que Deus havia dito para Moisés o seguinte, que era para ele falar com a pedra, para a pedra jorrar água, mas como Moisés ficou nervoso, ele bateu na pedra. Por causa disso, ele não pôde entrar na terra prometida. Do topo do monte, Moisés contemplou a terra, mas não entrou. E assim que ele visualizou o topo do monte, no topo do monte a terra prometida, ele morreu. Só que ele foi enterrado num vale desconhecido. Por quê? Para que o inimigo não viesse a se utilizar disso, né, do corpo de Moisés ou qualquer coisa nesse sentido, para enganar, né, aquele povo que estava indo para a terra prometida. E com a morte de Moisés, Josué que assume o comando, garantindo que a promessa de Deus continuasse a guiar as próximas gerações rumo ao seu destino final, que era a terra prometida. E agora é o nosso momento de oração, o momento onde eu peço que o meu irmão e a minha irmã coloquem os seus pedidos, as suas orientações, seus pedidos, as suas preces diante do Senhor, que elas possam ser atendidas e possam chegar até Ele como um aroma agradável e possam ser atendidas se essa for a vontade do Senhor, porque nós sabemos que a vontade e a graça do Senhor é que nos basta. Por isso, meu irmão e minha irmã, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nós vamos falar com o Senhor. Bondoso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, te agradecemos por mais este instante em que nos apresentamos aqui diante do Senhor, com os nossos pedidos, com as nossas orientações, com as nossas súplicas. E pedimos, Pai, em nome de Jesus, que elas possam ser atendidas. Que essas orações, esses pedidos possam chegar até o Senhor como um aroma agradável e que elas possam ser atendidas se essa for a Tua vontade, porque nós sabemos que a vontade e a graça do Senhor é que nos basta. Neste instante eu peço também, Senhor, que o Senhor visite a cada irmão, a cada irmã que se encontre num leito de hospital, enfermo, que se encontre com algum problema psicológico, familiar, espiritual. Habita no coração desses teus servos, livra-os de todo mal. Porque nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, advogado dos advogados. E sabemos que tudo podemos naquele que nos fortalece. É o que pedimos e agradecemos no santo nome do Teu Filho amado Jesus. Maranata, Senhor. Amém, Jesus. Meu querido irmão e minha querida irmã, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém, Senhor. Fique em paz, meu irmão e minha irmã. Que você possa ter um dia abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado. E que possamos nos encontrar num próximo estudo, se assim o Senhor Deus permitir. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.